Estamos iniciando mais um programa Nos Caminhos da História. Vamos falar hoje da história de um personagem importante para o tradicionalismo gaúcho, pela sua participação na construção desse tradicionalismo, pelo menos nos últimos 50 anos. E um pouco da história do tradicionalismo gaúcho na Serra Gaúcha. Não saia daí, voltamos em seguida. De volta nos caminhos da história. Dizia antes que vamos conversar com Omair Ribeiro Trindade, um tradicionalista, acima de tudo. Também radialista, também apresentador de programa de televisão, cavaleiro. Quem é Omair Trindade? Conta para nós. Sabarito, satisfação poder abraçar o amigo e integrar para o mundo esse momento histórico, aí que buscamos e valorizamos aquilo que muita gente até então acha que está perdido no Léo. Omair Ribeiro Trindade busca e valoriza aquilo que aprendi com meus avós, os meus pais, e prossigo nessa trajetória de muitos anos, fazendo pátria com dignidade, procurando rever e valorizar tudo aquilo que muita gente acha que é passado e que não dão tanta importância às vezes que deveremos dar. Movimento tradicionalista gaúcho, para mim, é um dos maiores movimentos cultural dessa terra, sem dúvidas nenhuma. Derrubamos marcos de fronteiras por intermédio da própria integração das nossas andanças pelo grande movimento. Eu faço parte desse contexto por meio de amigos como Onésimo Carneiro Duarte, presidente também do movimento tradicionalista gaúcho. Em 6 oportunidades. Já está em outro plano, dentro do contexto dos rodeios crioulos em todo o Rio Grande do Sul, dos grandes congressos, das grandes tertúlias, integrações, todo o movimento que existia e com muita dificuldade naquele tempo, porque eu estou falando aí 1970, 72, 74, 75, nem tudo foi mar de rosa dessa vez. Mas onde é que nasceu o Omair Trindade? Como é que veio parar em Bento Gonçalves? Eu venho dentro do cimento do movimento porque meu pai, meus avós, aí que vem a história. Meu avô paterno era um fazendeiro e os campos foi cortado pela aviação férrea. Meu avô faleceu muito novo, com 33 anos, pai do meu pai. Meu pai vinha de uma família humilde, família grande, e ele, naquela época que meu avô faleceu, ele tinha o quê? 12 anos. Assumiu e fazia o transporte dos dormentes para a rede ferroviária de carro de boi. Nesse meio tempo... Aonde? Isso em São Pedro do Sul, Santiago, pegava aquela parte ali da Bossoroca, São Luís Gonzaga, e o batalhão ferroviário sai de Santiago, dessa região das Missões, e vem para Bento Gonçalves, vem para a Serra. E eu estou dentro desse contexto por esse atavismo, por esse apego, porque também meu pai foi carreteiro, foi domador, e eu me apeguei, sempre ouvindo, tá? E aquilo hoje sempre foi uma paixão, e daí eu segui esse caminho, essa trilha. Mora em Bento Gonçalves desde o início dos anos 70? Sim, moramos em Bento. Eu moro em Bento desde 1949. Nós viemos para Bento. Eu vim para a Serra, eu tinha o quê? Foi se envolver com o movimento no início dos anos 70? 70, então se envolvemos. Se envolveu em Bento Gonçalves, qual é a entidade?
Laço Velho. Laço Velho, CTG Laço Velho, que é o mais antigo. Eu fui primeiro, fui de peão lá, fui capataz, e fui patrão a seguir 3 meses no Laço Velho, como patrão. Tu foste um cavaleiro, continua montando? Sim, estou montando. Nós tínhamos em 1977, nós tínhamos um grupo em Porto Alegre que eram os Gaudérios. Era Carlos Castilho, era Mina Quevedo, brigadiano, um dos mais campeiros que eu conheci na minha vida. Morto num assalto? Não, o irmão dele. Aquele era o coronel Chico Quevedo. Esse era o Mina Quevedo, que era sargento. E com Mina Quevedo nós fizemos a trilha da Guerra do Paraguai. 1990. Como Cavaleiro da Paz, Antônio Augusto Fagundes, Rodir Pedro Borghetti, Vilmar Romeira, Bruno União, tantos, o Tio Flor, são já a maior parte da nossa turma está no outro plano já. Cavaleiros da Paz. Cavaleiros da Paz. Iniciamos essa trajetória em 1990. Qual foi a maior cavalgada que o Omair fez, mais longa? A mais longa que eu fiz foi dos anos. Nós levamos... Saíram de... Molhamos as patas dos cavalos em Cidreira, no Atlântico, e 64 dias depois molhamos no Pacífico, em Valparaíso, no Chile. Atravessaram todo o Rio Grande, Argentina... Integramos aí. Argentina, Uruguai e Chile. 3 pátrias. Maravilha. Esses os Cavaleiros da Paz. Da Paz. Mas nós fizemos também o Pantanal. Que daí, essa do Pantanal, tu vai gostar. Eu não conhecia o João Melo, que é hoje o presidente... Que mora em Campo Grande. Presidente da Confederação Brasileira atualmente. Justamente. Mas o Edson Otto falou com o João, porque eu vinha vindo da Argentina, numa integração que nós fizemos lá em Jesus Maria, e eu fui direto a Campo Grande de avião. E o nosso pessoal dos Cavaleiros da Paz já estava em Campo Grande, saindo de Aquidauana. E o João Melo me recebe lá, sem me conhecer, a 1h10 da madrugada. Tinha 30 pessoas aguardando lá no aeroporto. Fizeram um churrasco à recepção do João. E depois, às 5h30 da manhã, me largaram já praticamente em tiro de marcha, que já estavam dentro do Pantanal. E saímos da Bolívia. Depois nós vamos conversar sobre a Confederação Brasileira. Mas isso no segundo momento. Mas o Omair Trindade é também um radialista. Justo. Há quantos anos? Eu já estou aposentado pelo lado do rádio e televisão. Há 43 anos. Tu mantens um programa na rádio, antiga Rádio São Francisco, né? Hoje é a maior rede de rádios do sul do Brasil, a Mais Nova FM. Há 20 anos. Eu estava na RBS naquela época, aqui em Caxias, e estava indo para o Canal Rural, quando me resgataram e eu preferi ficar na Serra. Como é que é esse teu programa na Mais Nova? Esse programa eu mantenho, é um programa que valoriza também a história, resgata, enaltece e procuramos divulgar o que temos de mais puro no Garrão da Pátria. Gosto de falar isso. Vai ao ar todo domingo? Todos os domingos de manhã, das 9 horas da manhã ao meio-dia. Qual é o nome do programa? Raízes no rumo de uma cultura própria. Diz tudo. Raízes no rumo de uma cultura própria. Diz tudo. Mas o Omair também tem uma relação com a televisão. Sim. Eu comecei na RBS com um programa Chasque. Eu abordava um tema falando sobre a bota garrão de potro, o chapéu pança de burro, ou a rocilhona, ou a espora nazarena, ou a lança primitiva, ou a lança desgarrateadeira.
qualquer tema era tema. E daí eu era para ter assumido 2 vezes o Galpão Crioulo. Mas o Antônio Bustamante esteve doente e eu não quis. Não quis porque eu achei que não era a hora de assumir o galpão. Aquilo ali tinha a cara do Nico e eu preferi não recuar e não fazer isso. Meu amigo, meu irmão, 40 e tantos anos aí. E tiveste um programa na TV? Sim. Aí não. Aí, nesse meio tempo, eu estava na RBS, eu tinha um programa querência regional, era regional, e depois quando eu saio da RBS, o reitor, o Rui Pauletti, foi me buscar para abrir esse programa na UX TV. Um programa também que durou 20 anos. 20 anos. Estamos aqui conversando com o Omair Trindade, Omair Ribeiro Trindade, um tradicionalista, radialista, também declamador. Eu recito um verso. Depois nós vamos ver se o Omair lembra de algum verso para recitar para nós na segunda parte dessa nossa conversa. Mas o Omair tem uma trajetória no tradicionalismo gaúcho, falou que começou lá no Laço Velho, mas se envolveu também com a 11ª região tradicionalista. Sim, eu fui coordenador. Era o Dr. Amélio Casagrande, e nesse meio tempo, quando eu me envolvi com a 11ª, eram poucas regiões, né? E tinha que desmembrar o Rio Grande do Sul, onde estava o Onésimo, aliás, Rodir Pedro Borghetti, o Edson Otto, o Neizar e eu, para desmembrar parte do Rio Grande do Sul. Vocês montaram uma comissão. Uma comissão onde até então surge, porque a 10ª... Onde não? Essa comissão. Pelos nomes. Rodir Pedro Borghetti foi presidente do MTG. Edson Otto foi presidente da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, grande intérprete do esquilador, mais conhecido até por isso, do público em geral. Omair Trindade e Neizar, que atualmente é o presidente da Confederação Internacional. Isso. Foi presidente da Confederação Brasileira também. Muito bem. Montaram uma comissão para desmembramento do Rio Grande do Sul, para criar novas regiões. Onde surge a 25ª região. Então isso se dá nos anos 80. Final dos anos 70, início dos anos 80. Justo. Isso. Neste tempo, tu já tinha sido coordenador da 11ª? Sim, já tinha. Eu fui coordenador em 79, 80. O Borghetti foi presidente do MTG exatamente justamente, foi isso aí. Assumi a coordenadoria no Alegrete. Congresso de Alegrete. Muito bem. Neste período, dessa participação, assim, a Serra Gaúcha, tu diria que no concerto estadual tinha uma importância grande, no concerto do tradicionalismo, ou ainda estava em desenvolvimento? Não, o problema para nós aqui eram as estradas, não existia picado praticamente, a não ser a BR-116, mas o interior era difícil. Tinha nada. Então isso dificultava. Mas Caxias do Sul se destacava por intermédio do CTG Rincão da Lealdade. O Lopes Pinheiro era um homem muito atuante, o Joaquim Pedro Lisboa, e nós íamos para unir. Estamos aqui falando com o Omair Ribeiro Trindade, a figura do Omair Trindade e da importância do tradicionalismo gaúcho aqui na Serra. Não saia daí, nós voltamos em seguida.
Estamos de volta nos caminhos da história, conversando hoje com o Mair Ribeiro Trindade, um homem nascido em Santiago, Boqueirão, veio parar em Bento Gonçalves por conta da atividade profissional do pai dele, que trabalhava no batalhão ferroviário do Exército Brasileiro, e fez a sua vida, construiu a sua família em Bento Gonçalves. Justamente. Cavaleiro, tradicionalista, radialista, declamador, com muita honra. Entusiasmado. É verdade. Porque isso aí, imagina tu conhecer o Uruguai, o Paraguai, o Chile, a Bolívia, a Argentina, nos 500 anos do Brasil, onde o Cabral atracou a caravela e enfiou os cavalos. Temos uma trajetória muito grande dentro da própria história. O Mair é casado? Sou casado. Tem filhos? Tenho 4 filhos. 4 filhos. Todos Bento Gonçalves? Todos Bento Gonçalves. Mas eu sei, inclusive, que na tua casa tem um galpão. Tem. E o galpão está tapado de prédio lá, mas está lá. As horas. Já recebi muitos amigos lá. Dentro, no centro do coração do Bento Gonçalves, está lá. O chão batido, fogo de chão. Então está lá. No jeito antigo. Primitivo. Que bonito. Nós falávamos antes dessa questão das regiões tradicionalistas. Me interessa aqui nesse programa trabalhar um pouco essa questão da vida das regiões, porque as regiões têm um papel importante a partir do momento que ela congrega a CTG de vários municípios, ajusta um pouco seus calendários e harmoniza e padroniza procedimentos. E isso para o tradicionalismo gaúcho me parece uma coisa importante. Para não deixar se perder, porque senão daqui a pouquinho cada um faz do seu jeito e aí vira aquilo que nós sabemos que vira. Mas isso é muito importante, Savaristo. Tu foste coordenador da 11ª região. Sim. Na tua época de coordenador, abrangia uma área muito grande. Meu Deus! Tu levava um dia viajando para chegar, se tu fosse até o local. Imagina, que criei vários centros de tradições. Para te ter uma ideia, Sentinela da Serra em Garibaldi, Pousada dos Carreteiros em Cotiporã. E não tinha nem estrada. O Rincão da Roça Reúna já existia, provavelmente. Não, já existia. O Laço Velho existia, de Bento Gonçalves. O Gaudério Serrano também existia. O Gaudério também. Não existia outro. Mas daí... Aqui em Caxias do Sul, que pertencia à 11ª, existia o Rincão, o Negrinho, Paixão Cortes. Sim. Era basicamente esses 3 aí. E Farroupilha, o Ronda Charrua. Bem. E aí tem o desmembramento, várias outras regiões foram surgindo. Tá? Naquele período ali, final dos anos 70, início dos anos 80, aquela comissão que tu fizesse parte. Esse desmembramento da 25ª separação, o primeiro coordenador aqui da 25ª foi o Aldo Mendes. Aldo Mendes. E tu assumiste de quem lá quando tu assumiste? Do Amélio Casagrande. Amélio Casagrande, que era o coordenador da 11ª. Entregou para ti. Vinha muitos anos de coordenador. Bom, vamos aqui, porque existem o folclore gaúcho, inclui algumas rivalidades entre municípios. Mas é bom perguntar isso aí. Aí assim, tipo, a história Alegrete e Uruguaiana, o que é mais, o que é menos, quem é que faz sombra para quem. Essa experiência de Bento e Caxias. Savaristo, tu imagina, no período que Caxias estava a todo vapor, e o movimento que existia dentro do Rincão da Lealdade, com o Rincão que já tinha sido, que foi Palácio, Secretaria de Turismo, Consulado, Prefeitura. Todos os presidentes que vinham para a Serra iam almoçar automaticamente no Rincão da Lealdade. Então tu imagina Bento Gonçalves, que era a sede da 11ª, vir querer
botar regras aqui dentro de Caxias do Sul. Não ia aceitar, né? De maneira nenhuma. Encrenca certo. Encrenca certo. Tinha que disputar na chula, né? Mas uma coisa, com muito jeito e com grande respeito, nós chegamos, fomos abraçados e fizemos a grande integração, que hoje é um orgulho para nós. Sem dúvida. Uma das figuras importantes do tradicionalismo gaúcho, sem dúvida nenhuma, é Glaucus Saraiva. Qual é a tua experiência com o Glaucus Saraiva? Eu convivi. Glaucus Saraiva era uma figura que tinha que ser estudada, Glaucus Saraiva. Porque o Glaucus era um cara com um espírito elevadíssimo e muito preocupado com o grande movimento. O próprio Barbosa Lessa, outra figura marcante, que todo mundo sabe, Paixão Cortes. São pessoas que não dá para deixar de falar, com a Lília Argentina, Marli Scholl, Antônio Gus Fagundes, Rudi Pedro Borghetti. Estou falando isso, já que tu falou dentro do... Hugo Ramírez, claro. Edson Motto. Grande alemão. Figuras extremamente importantes. Figuras que tu tivesse a oportunidade de conviver. Convivi com eles. Com todos eles. Com todos eles. E aí, por conta desse convívio também, lá no início dos anos 80, tu acabou te envolvendo na criação da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. Me conta um pouco desse teu envolvimento com a CBTG. Essa integração, esse pensamento que nós tínhamos de que se criasse essa Confederação Brasileira, de integrar os estados do Brasil. Um belo dia nós tivemos uma reunião e disseram que seria em Ponta Grossa. Reuniriam lá. Vamos se reunir lá. E nós saímos daqui, era Bela Guarda de Menezes, o Onésimo Carneiro Duarte, o Neizardo, o Zeno Dias Chaves, lá estava o Toninho Ávila, que foi um grande encontro lá em Ponta Grossa. Foi a primeira reunião. Uma reunião preparatória para a CBTG, digamos assim. Isso. Tá? Isso. E depois tem um encontro o início de tudo, né? Tem um encontro em Foz do Iguaçu. Isso mesmo. E depois entra Mandei. Tá? Isso mesmo. Qual é a tua ideia, assim, teu conceito sobre essa expansão do tradicionalismo para o Brasil inteiro? Savarias, eu tenho andado muito fora e no Brasil. Eu vejo com bons olhos, com um espírito elevadíssimo de ver que as nossas tradições fazem parte do grande contexto da própria educação, da formação nossa do Rio Grande do Sul. E teve gente que assumiu esse espírito, incorporou. Eu enxergo dessa maneira. Que bonito. Na verdade, eu acredito que o tradicionalismo gaúcho ele tem um papel importante na sociedade, né? No imaginário social da sociedade e nas pessoas. Depois que nós recepcionamos João Paulo II, Porto Alegre, botando lá os 200 homens a cavalo. Tu estavas lá de cavalo? Sim, estava lá e fomos organizador. Comecei a ensinar cavalo lá no Regimento Pedro Gonçalves desde as 4h30 da manhã. E o Papa, botar o chapéu do Rudi Pedro Borghetti e dizer que o Papa Gaúcho, o espírito... E com a cuia na mão? Com o espírito do grande movimento, se expandiu para o mundo inteiro, o planeta Terra, né? Claro. Uma das tuas habilidades é a declamação. Tem também, que se encontra muito e muita gente usa, e eu tenho certeza que tem orgulho disso,
a oração gaúcha, muito difundida. Mas não é essa que eu quero ouvir agora. Eu recebi, tu falasse há pouco do Dom Felipe do Nadal, eu recebi dele escrito num almoço nosso, onde estava o Barbosa Lessa, e ele me passou no almoço assim, dá uma olhadinha. Bispo de Uruguaiana. Me passou, foi ele que me passou. Eu gravei há 36 anos atrás a prece. A prece do gaúcho, a oração do gaúcho. Que é muito bonita e é muito divulgada lugar e tal. Mas se tu fosse declamar, assim, não precisa ser todo, um trecho de um poema, qual é o poema que te toca mais, assim, como tradicionalista, como muito preocupado com as coisas do Rio Grande? É comigo? É contigo. Meus amigos, meus irmãos, demarca pelo sinal. Evoco e valorizo o que temos de puro no garrão da nossa pátria. Para quem não sabe quem sou, trago na minha estampa a mensagem da bandeira da imensa pampa que me criou. Andam comigo? Savariz, General Bento Gonçalves, o Onofre Pires, o Gomes Jardim, o Souza Neto, Antônio Ribeiro, José Cepete Araju, lança e espada, fuzil e clarim. Maravilha. De todos os poetas que escreveram e tal, tem algum que te chama mais a atenção desses ícones do tradicionalismo, não do tradicionalismo organizado, mas dessa coisa da manutenção de uma literatura especial no Rio Grande? Olha, eu convivi com o Jaime Caetano Bravo, e muitas e muitas vezes tivemos andando tanto na Argentina, no Uruguai, como aqui no Brasil, em grandes partes aí. E é uma figura marcante, com muitos poetas, compositores. O Jaime te chama muita atenção? Me chama a atenção. O Jaime é tido como o maior pajador, né? Justo. O maior pajador que nós temos. Às vezes lá na Argentina, às vezes lá no Uruguai, até no México, quando nós tivemos, perguntavam do Jaime Caetano Bravo. Tiveram no México, lembra o ano que foram cavalgar no México? Não, nós não cavalgamos. Não? Nós fomos convidados, e lá esteve o Antônio dos Fagundes, eu e o Onésio. Uma coisa me chamou a atenção. Na cidade do México? Na cidade do México. Uma coisa me chamou a atenção. Que, Savariz, de lá eu voltei pensando muito alto. E vi, porque encontramos muitas marcas de acordeon daqui, do Brasil, daqui da Serra. Tocando lá. Tocando lá. Nós encontramos lá de Bento Gonçalves a escaleta. Logo tinham lançado aquela escaleta, não sei se tu lembra. Quais foram as marcas mais importantes de acordeon em Bento Gonçalves? Foi a Todeschini, a própria a escala, que ficaram mais tempo, né? A escaleta era uma gaita de sopro, justamente. E inclusive aqui em Caxias encontramos Universal. Sim. Encontramos uma Sonelli também, que era de a Veronese de Vilanópolis e a Sonelli de Canela. De Canela. Encontraram no México. No México. O pessoal tocando lá. Sim. Aí um dia eu vou a Porto Alegre e fui até o IGTF e procurei o Paixão Cortes. E o Paixão me recebeu mal. Sei lá se ele interpretou que eu queria que ele fosse fazer uma palestra. E eu fui perguntar para ele o que o IGTF tinha sobre a alma da gaita. E eu não sei tocar gaita.
Mas eu me aprofundei e estudei sobre a gaita. E ele disse para mim que ele não tinha tempo para fazer uma palestra assim, para gauchinho. E eu olhei para ele, disse para ele, não, acho que tu me interpretou mal. Virei as costas e saí. 3 dias depois ele bateu aqui na serra na minha procura. Eu fui entender depois que todo pesquisador é polêmico. Porque ele queria saber se eu sabia, né? Porque ele queria saber que ele não sabia. Né? Mas tu fosse conselheiro do GTR. Não, fui conselheiro e amigo dele. Até nos últimos momentos da vida dele. Não, mas na vida tem mas isso aí são coisas que ninguém sabe. Claro que estou te contando, está sendo registrado num momento assim que pouca gente. Não, mas é importante isso. Muito bem. Ô Maia, te despede do povo que está nos assistindo. Savarias, em primeiro lugar, muito obrigado. É muito importante esse resgate que tu estás fazendo, um resgate de gratidão, acreditando e valorizando as novas gerações que vêm aí pedindo definições. E eu te peço, enquanto puderes, prossiga, integrando, enaltecendo, como sempre te enalteceu, valorizando, resgatando e mostrando para o mundo, se for preciso. Mil graças. Quem agradece somos nós, é o programa Nos Caminhos da História, que recebeu aqui o Mair Ribeiro Trindade. Voltamos na semana que vem. Fiquem em paz.